Gravando? Fala galerinha, beleza? Tudo jóia com você? Sou eu, professor Pavanelli, aqui diretamente do Statera, para a gente resolver a prova da Unifimes no Campus Trindade 2022/2, tá bom? Vem comigo aqui para a gente ter um melhor aprendizado. Ó, já vamos começar com a questãozinha de radioatividade. Galera de Goiânia não pode errar, né? Uma questãozinha de radioatividade. Vamos lá, ó. Quem pegou aí? Vamos lá. O radioisótopo fósforo 32 é empregado em laboratórios de pesquisa no estudo de tecidos vegetais e animais. Após a sua utilização, os resíduos radioativos são adequadamente armazenados até que tenham decaído a elementos estáveis apropriados para o descarte. O radioisótopo fósforo 32 é apresentado usualmente na forma do ânion fosfato e pode ser isolado seguramente na forma de sal, do sal fosfato de cálcio. A tabela apresenta a atividade de uma amostra do radioisótopo fósforo 32 ao longo do tempo. Esse radioisótopo decai de acordo com a seguinte equação de decaimento radioativo. Ó, você percebe aí que ele emite uma partícula, uma radiação chamada de radiação beta, tá bom? Beleza. Primeiro, letra A, escreva a fórmula do sal fosfato de cálcio. Vamos lá. O cálcio, ele é um metal alcalino terroso. Se ele é um alcalino terroso, ele é da família 2. Então, por causa disso, como ele é um metal, ele adquire uma carga 2+. Se nós temos aqui o nosso fosfato, ó, com carga, vou colocar assim entre parênteses, porque nós temos um grupo e não apenas um ânion formado por um elemento, mas sim um grupo. Se nós temos a carga 3-, então para saber a fórmula certinha, o que eu faço? Eu faço o cruzamento, né? É a regra do cruz credo, é a regra do vapo. Então a gente vai formar aqui um cálcio 3, PO4, 2. Então essa aqui é a nossa fórmula do nosso sal. Segunda parte, forneça o número total de elétrons do cátion desse sal. Então, peraí, ele é um cátion, então ele perdeu elétrons, né? Se você pegar lá na tabela periódica, o cálcio, que é o cátion desse sal aqui, ele é o seguinte, ó, ele é 20. Então, se ele é 20, ele vai fazer uma distribuição assim, ó, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 2, 2, 6, 2, 6, 2. Bom, se ele vai perder 2 elétrons, ele perde sempre da camada de valência. Então agora, ó, quantos elétrons ele tem? Se ele é o cátion 2+, ele continua com 20 prótons, mais elétrons ele passa a ter 18 apenas, tá bom? Esse número aqui em cima, ó, que é o 2+, significa que ele tem duas cargas positivas a mais do que as cargas negativas. Apenas isso. Letra B. Determine o tempo de meia-vida do fósforo 32. Então, vamos lá, ó. O que é a meia-vida? Meia-vida é quando um radioisótopo, ele perde a metade da sua massa radioativa. E para onde que vai a outra massa? O que acontece com a outra metade da massa que não é mais radioativa? Bom, ela alcança estabilidade. Lembrando que radioatividade nada mais é do que reações nucleares. É a instabilidade do núcleo quando ele emite radiação e aí ele tenta ficar estável. Por isso que todo elemento radioativo, todo átomo radioativo, ele possui um tempo de meia-vida, porque em algum momento ele vai sim alcançar estabilidade. Então, a metade da massa. Perceba, ó, se ele saiu de 360 para 90, foi a metade? Não. Mas de 90 para 45, foi sim a metade. E você percebe que de 28 para 42, se passaram aqui 14 dias. Então, por causa disso, nós temos aí o tempo de meia-vida. Se você analisar bem, de 45 para 22,5, também é a metade. Então, você poderia ver que de 42 para 56 também se passaram 14 dias. Você vê que é uma constante, tá bom? Sempre o tempo de meia-vida é constante para cada átomo radioativo. Vamos lá. Escreva a representação completa do isótopo X, com o número de massa e o número de prótons.
formado no decaimento do fósforo 32. Indique o símbolo químico e os números atômico e de massa para esse elemento. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, se o número atômico aqui é 15, quando ele emite uma radiação beta é elétron. Falei para você que a radiação é reação nuclear. Onde que tem no núcleo do átomo elétron, lá dentro do núcleo? No núcleo ficam os prótons e os nêutrons. O elétron fica na eletrosfera. Então, cara, não tem elétron sozinho lá no núcleo, mas tem um elétron dentro do nêutron. Então ele é emitido na forma de partícula beta, de radiação beta. E aí olha o que acontece. Um nêutron, quando ele perde o elétron, ele se torna um próton. Então, por causa disso, você vai analisar aqui o seguinte, ó, vou até escrever a equação novamente, para ficar bem lucidado para você. Olha que palavrinha bonita, hein? Pesquisei ontem no dicionário para falar na aula. Ó, se aqui você tem 32 menos 15, você tem aqui o número de nêutrons. O nosso átomo aqui, ó, vai continuar tendo 32. Por quê? Porque a massa aqui é zero. Então, se você perder o zero de massa, você continua com 32. Mas aqui você vai ver que vai para 16. Professor, para 16? Como assim? Porque um nêutron se converteu em um próton. E você vai ver que aqui nós temos 16 nêutrons. Por isso que a gente fala que há uma transmutação, é uma conversão de um elemento em outro. E se você analisar o elemento 16 lá na tabela periódica, como número atômico, você vai ver que é um enxofre. Então, o símbolo para esse elemento é o nosso enxofre. E uma curiosidade a mais, por que o enxofre chama enxofre e o símbolo é S? Né? Porque o nome dele no latim e no inglês chama sulfur, tá bom? A tradução para a gente aqui é que é enxofre. Tanto é que a gente usa esse nome sulfur no ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, os ácidos sulfônicos. Então a gente adota para a nomenclatura mesmo na língua portuguesa o nome sulfur, mas a tradução é chamado de enxofre. Beleza? Até aí tudo bem? Entendeu aí, Marião? Simbora, vamos lá, ó. Soluções de do indicador ácido-base azul de bromotimol são empregadas em laboratórios de química para identificação de estudo de substâncias. Esse indicador apresenta cores distintas, dependendo da faixa de pH, conforme representado na figura. Em uma escala experimental, foram preparadas duas soluções em 2 tubos de ensaio separadamente. As informações sobre essas soluções são apresentadas na tabela. Então vamos lá. Beleza, ó, de 1 a 6 é amarelo, de 6,2 a 7,4 vai ser verde e de 7,6 a 14 vai ser azul. No tubo 1, nós temos água e óxido de magnésio. Vamos lá relembrar só um negocinho? Esse óxido de magnésio, o magnésio tem um NOx 2+. Então, por causa disso, esse aqui é um óxido básico, tá bom? É um óxido de caráter básico. E a água com ácido clorídrico. Cara, água com ácido clorídrico vai ter um processo de ionização, onde vai formar H+ e Cl-. Então, aqui é um ácido, tá bom? Escreva a cor que o indicador azul de bromotimol apresentará ao ser adicionado ao tubo de ensaio 1. Então, nós temos aqui no tubo de ensaio 1, nós temos aqui a formação de uma coloração azul, tá bom? Classifica o óxido de magnésio quanto a seu caráter ácido básico. Nós teremos aqui a formação de uma cor azul no óxido de magnésio, até porque ele, em água, ele pode até sofrer hidratação e formar aqui o hidróxido de magnésio. Mesmo o hidróxido de magnésio não sendo uma base forte, o pH vai ser superior a esse 7,4, tá bom? Letra B. Sabendo que a solução do tubo de ensaio 2 apresentou um pH 3 e considerando que pH é menos log da concentração de H+, apresente a concentração em mol por litros de H+ dessa solução. Calcule a quantidade em mols de H+ presentes em uma amostra de 100 ml desta solução. Primeiro, ó, se o pH é 3, aí você vai colocar lá assim, ó, pH
é igual a menos log da concentração de H+. Beleza. Eu quero saber o que é a concentração de H+. Se o pH é 3, que vai ser igual a menos log da concentração de H+, para tirar o logaritmo é só a gente colocar numa exponencial de base 10. Então a gente vai colocar aqui a concentração de H+ é 10 elevado a menos 3 mol por litro. Já achamos aqui, se o pH for 3, tá bom? Calcule a quantidade em mols de H+ presentes em uma amostra de 100 ml dessa solução. Então vamos lá, ó. Se aqui é 10 a menos 3 mol por litro, então nós temos 10 a menos 3 mols de H+ em 1 litro, que é 1000 ml. Se eu tiver 100 ml, quanto que eu vou ter nessa concentração? Eu consigo cortar alguns zeros aqui para ficar mais fácil, ó, 0, 0, 0, 0. Então vai ficar 10 a menos 3 dividido por 10, que é 10 elevado a 1. Quando ele passa para cá, ele passa a menos 1, né? Correto? Então a concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 4 mol por litro. Beleza, galera? Entenderam sobre essa questãozinha? Não é tão difícil assim. Você provavelmente tem feito vários exercícios sobre o processo de pH, concentração de H+, e também saber sobre o caráter ácido e básico das substâncias, ok? Vamos para mais uma questãozinha. A ureia, com a massa molar 60 gramas por mol, é um dos principais insumos utilizados como fertilizantes na agricultura. Sua obtenção industrial é feita por meio da reação entre gases amônia e dióxido de carbono, com a formação de carbonato de amônia, ou carbamato. Isso, carbamato de amônia. Sólido que passa por aquecimento, decompondo-se em ureia e água. As reações do processo de obtenção da ureia estão representadas nas equações a seguir. Vamos lá. No reator do processo industrial, os gases são dissolvidos em um solvente líquido representado pela forma estrutural da figura, que você vai ver aí que é o propan-1-ol, né? Nós temos aí 3 carbonos, então vai ser o propan-1-ol. Classifique a molécula da amônia quanto à sua polaridade. Cara, ela é muito polar, né? O NH3, vamos colocar aqui no cantinho. Ela é muito polar. Ó, cara, o nitrogênio, ele é muito eletronegativo. Então ele concentra aqui a sua eletronegatividade, ele puxa os elétrons do hidrogênio. Lembra daquele negocinho? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. Cara, o nitrogênio, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então a diferença é muito grande. Isso faz com que o nitrogênio seja o polo negativo e os hidrogênios os polos positivos dentro desta molécula altamente polar. Tá bom? Quando a amônia é solúvel em água ou solúvel em própria amônia, elas interagem de uma maneira chamada de interações do tipo ligações de hidrogênio, tá? Que é uma força intermolecular muito forte. Apresente o nome da principal força, ó, tá aí, ó. Apresente o nome da principal força intermolecular entre o solvente utilizado na síntese e o carbamato de amônio e a molécula de amônia. Bom, todos esses aqui, ó, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a oxigênio. Então aqui nós teremos ligações de hidrogênio. Ó, dicas de passagem para vocês. Quando a gente tem ali moléculas, primeiro eu preciso classificar, a molécula é polar ou apolar? Se a molécula for apolar, as forças de interação entre elas são do tipo ligações de tipo dipolo induzido. Quando nós temos moléculas polares, então nós temos a dipolo-dipolo, também chamada de polo permanente. Quando a molécula é muito polar, como é o caso de ter hidrogênio ligado a um dos 3 elementos do grupo FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, aí nós temos uma força um pouquinho acentuada, chamada de ligações de hidrogênio, tá bom? Letra B. Em determinado processo foram misturados em um reator em condições adequadas 40 mol de amônia e 30 mol de dióxido de carbono. Considere que todo reagente limitante foi consumido.
Calcule a quantidade em mol de carbamato de amônio formado. Forneça a massa máxima de ureia em quilogramas que pode ser obtida em sua desidratação. Bom, então pensa aqui comigo, ó. A quantidade da massa que eu vou formar aqui vai ser a mesma massa que eu vou utilizar aqui e vai ser a massa que eu vou descobrir da minha ureia, tá bom? Mas primeiro eu vou ter que analisar o seguinte, ó. Aqui são dois... Deixa eu apagar essa parte da reação aqui, que vai ficar mais fácil para a gente escrever. Vou escrever de cor diferente aqui, para dar um destaque maior. Vamos pegar um verde aqui, fluorescente. Aqui é 1 mol, aqui são 2 mols. Então, se aqui eu tenho 2 mols de amônia para 1 mol de CO2, então a cada 2 mols de amônia reage com 1 mol só de CO2. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, a cada 2 mols de amônia reage com 1 mol de CO2. Apenas isso. Bom, ele me deu 30 mol de dióxido de carbono, ó. 30 mols de dióxido de carbono. Então, eu precisaria aqui de quanto de amônia? Eu precisaria do dobro. Eu precisaria exatamente aqui de 60 mols de amônio. Mas eu não tenho 60 mols, ele me deu apenas 40 mols. Então, por causa disso, eu já achei que a amônia é o meu reagente limitante, enquanto o meu dióxido de carbono é o meu reagente em excesso. Quando a gente acha o excesso, a gente elimina o excesso da conta. Por quê? Porque mesmo que o outro reaja tudo, o que sobra, que é o excesso, ele não vai reagir sozinho, ele precisa do outro para reagir. Então, a minha massa formada vai ser apenas de enquanto estiver acontecendo uma reação. Então, sempre é calculado pelo meu reagente limitante. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2 mols de amônia reage para formar 1 mol de carbamato. Vou colocar aqui carbamato, tá bom? Para formar 1 mol. Apenas isso. Beleza? Então, a cada 2 mols reage e forma 1 mol. Então, se eu tiver aqui, ó, 40 mols, aqui vai formar X. Então, vai ser 40 dividido por 2. Aqui a gente vai formar 20 mols do carbamato. De boa? Então, nessa primeira reação, foi formado 20 mol aqui. Se aqui foi formado 20 mol, quanto que formou de ureia? A proporção não é 1 para 1? Se a proporção é 1 para 1, então também foi formado 20 mols de ureia. Vamos pegar a massa molar da ureia aqui? Ele me falou que a massa molar da ureia é 20 gramas por mol. Peguei lá no enunciado. Vamos aqui, ó, para resolver. Acabei de formar 20 mols de ureia. Vocês pegaram isso aí, gente, ó? Relação aqui é 1 para 1. Se eu tive 20 mol do carbamato, eu também formei 20 mols da ureia. Então vamos lá. 20 mols da ureia foram formados. A minha ureia é 60 gramas para 1 mol. Se eu tiver 20 mols, quantos gramas eu vou ter? X. Então vai ser 60 vezes 20, que vai dar 1.200 gramas. Isso em quilogramas, que eu acho que no enunciado ele me pede em quilogramas, ó. Em quilogramas, não esqueça a unidade de medida, tá? Precisa fazer a conversão. E aí você vai chegar a 1,2 quilogramas de ureia formados nesse processo. Beleza, galera? Essa foi a nossa questão número 3. Vamos para a questão número 4, a última desse vestibular. O ácido oleico C18H34O2 é uma substância líquida em temperatura ambiente, obtida a partir de triglicerídeos de óleos vegetais e azeite de oliva. Sua forma estrutural é representada pela figura. Esse ácido carboxílico é empregado como suplemento alimentar e na fabricação de cosméticos. O controle de qualidade de pureza desse ácido é feito por meio de análises químicas, uma delas envolvendo a reação de combustão completa do ácido, permitindo determinar a sua composição por meio dos produtos CO2 e água formados nesta reação. Classifique a cadeia carbônica do ácido oleico em relação ao tipo de ligação entre os átomos carbono-carbono. Opa, então aqui, ó, pra gente está querendo falar o seguinte, ó. Carbono-carbono, ó, todas essas ligações entre carbono e carbono, ele quer que você classifique. Bom,
A classificação é que se eu tiver apenas ligações simples entre carbonos, a cadeia é saturada. Mas se tiver pelo menos uma ligação dupla, essa ligação aqui, a gente classifica a cadeia como insaturada. Tá bom? Só tem esse tipo de classificação para as ligações carbono-carbono, ou saturada ou insaturada. Bom, vamos ver a segunda parte aqui. Qual é o tipo de isomeria apresentada pela molécula do ácido oleico? Bom, a isomeria aqui é a isomeria geométrica. É a isomeria espacial geométrica. E para ser mais específico ainda, esse aqui nós temos o isômero cis, tá bom? Porque nós temos hidrogênios ligados em carbonos diferentes, mas no mesmo plano espacial. E aí configura para a gente um isômero cis geométrico do ácido oleico. Bom, letra B. Equacione e balanceie a reação de combustão completa do ácido oleico. Então vamos lá fazer a reação de combustão completa. C18H34O2 mais O2, lembrando, tá? Que forma CO2 mais água. Vem cá, vamos pegar aqui. São 18 carbonos, então aqui eu tenho que multiplicar por 18. E aqui por 1. São 34 hidrogênios. O número que multiplica por 2, que dá 34, é o 17. E aí nós teremos 18 vezes 2, 36. 17 vezes 1, 17. 17 mais 36 vai dar 53 no total. 53 oxigênios. Aqui eu já tenho 2. Então está faltando 51. Qual que é o número que multiplica por 2 que dá 51? É o 51 sobre 2. Então, como é um número fracionado, que é um número não inteiro, eu preciso fazer uma multiplicação por 2 para poder agora termos coeficientes estequiométricos inteiros. E aí a gente vai ter o seguinte aqui embaixo, ó. Vou escrever aqui porque ainda tem mais coisas para a gente fazer. Então vou escrever aqui, ó, C18H34O2 mais O2, que vai terminar com CO2 mais água. Só que aqui, ó, agora eu vou ter o seguinte. Aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 36, aqui eu vou ter 34 e aqui eu vou ter 51. Então agora sim eu fiz o balanceio com os menores coeficientes inteiros possíveis, beleza? Escreva o nome da função orgânica característica do grupo funcional que resulta da reação entre o ácido oleico e o etanol. Opa! Então nós temos aqui ó, o ácido oleico. O ácido oleico é um ácido carboxílico. Então eu vou colocar aqui ó, apenas o restante da função. O resto está para cá, tá bom? Mas o etanol, o que acontece quando a gente faz uma reação dessa? É uma reação de esterificação. Porque nós temos um ácido carboxílico com um álcool. E aí forma-se para a gente, ó, aqui a cadeia. E aí vai formar esse álcool mais água. Esse álcool não, né? Vai formar esse éster mais água. Então essa aqui é a nossa função desta reação de esterificação, tá bom? E ele só queria o nome da função, né? E o grupo funcional que resulta da... Isso aí, exatamente. Tá bom? Beleza, galera? Essa foi mais uma prova com o professor Pavanelli, diretamente aqui do Statera, pra gente ser aprovado. Campus Trindade 2022/2. Foi-se!